Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã, estamos falando sobre lombalgia. O nosso convidado é o Matheus Prado, ele que é fisioterapeuta. E assim, Matheus, antes de irmos para o intervalo, nós falávamos sobre as pessoas que se automedicam, né? Tomam um relaxante muscular, colocam um adesivo, né? Para dor, e assim elas vão protelando, e como você colocou, as pessoas chegam lá e eles já estão tão resistentes, né? A essa dor que está sentindo, a medicação já está tão ali no organismo. Eu fiquei chocada, 10 anos já, né? A pessoa já faz esse uso de medicação. Então eu gostaria que você reforçasse essa questão, a importância definitivamente de se procurar um profissional especializado para poder averiguar, checar, né, em relação a essa questão da dor. E não chegar em farmácia e falar, olha, eu já tomei tal coisa e agora essa dor voltou, então ela permanece, o que você tem? E aí vai sempre aumentando, né, a dosagem da medicação. Exatamente. E isso é muito sério, né? Acontece muito lá na nossa clínica que o paciente, às vezes, tem pacientes que chegam lá com 20, 25 anos sentindo a dor. E muitas vezes esses pacientes chegam falando, não, eu tomava por conta própria, eu tinha algum medicamento lá que eu já tinha tomado por um outro problema, eu sabia que era um relaxante, eu tomo, era um analgésico, eu tomava. Isso é muito prejudicial, principalmente quando você vai iniciar um tratamento, seja ele de qual for. Muitas vezes, quando a gente inicia alguma coisa, principalmente no nosso caso na fisioterapia, algumas coisas acabam gerando um pouquinho de dor e tudo mais. Porque assim, Matheus, o que acontece também em relação a isso? Eu gostaria que você reforçasse junto ainda, que as pessoas às vezes têm medo de ir ao médico, porque ao fisioterapeuta no caso, porque vai mexer no corpo e vai doer. Fala, não, vai doer de qualquer forma, então eu não vou. Tem essa questão também, além da automedicação, o medo que as pessoas têm de procurar um profissional especializado, porque não, eu vou lá e ele vai mexer no meu corpo, eu vou sentir dor. Muitas vezes os pacientes realmente têm isso. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com a questão da automedicação. O nosso organismo ele tende a se acostumar, ele tende a se adaptar com aquilo. Além dos medicamentos também terem contraindicações e terem diversos fatores que fazem com que em algum ponto ele prejudique, tem esse fato de o corpo se acostumar. E aí o que acontece? A gente vai fazer alguma coisa que pode gerar um pouquinho de dor, coisa leve. Mas o paciente não precisa ficar sentindo dor. Então a gente associa o tratamento com um tratamento medicamentoso. Só que se esse medicamento já não faz mais efeito para ele, ele vai continuar sentindo dor. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão da automedicação. Como que é realizado o diagnóstico da lombalgia? Então, na verdade, a lombalgia em si, pelas diversas origens que ela pode ter, precisa-se ter uma análise mais a fundo do problema do paciente. Então a gente precisa primariamente fazer uma análise do histórico do paciente, o que pode ter acontecido, se pode ter sido por algum choque, pode ter sido por algum trauma, alguma coisa do tipo, para a gente eliminar algumas coisas que a gente chama de bandeiras vermelhas. A gente pensa primeiro no pior, se o pior está descartado, a gente passa para as coisas mais tranquilas. Depois vem então as bandeiras amarelas, que são coisas um pouco mais tranquilas de se conduzir, e aí depois a gente chega num diagnóstico a partir disso. Mas basicamente o que a gente precisa fazer são testes que vão revelar se esse problema é proveniente de problemas musculares, articulares, às vezes uma própria hérnia de disco, como tem essas origens que eu até já comentei, intrínsecas, extrínsecas, ou a gente precisa saber também se o problema está instalado ou é um problema que a gente chama de idiopático, que não tem uma origem definida. Então realmente precisa procurar um profissional especializado nisso para fazer os testes necessários que vão diagnosticar a origem da lombalgia. Associado a isso, não que seja uma prioridade, mas associado a isso, fazer alguns exames de imagem, que a gente realmente vai ver o que está acontecendo ali na região. Então, radiografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ressonâncias magnéticas, são exames que vão nos ajudar a chegar a um diagnóstico. Além dessa anamnese bem detalhada, exatamente, né? E as pessoas terem a consciência que é importante você dizer para o profissional que está à tua frente, que está ali para te ajudar,
né? As dúvidas que você tem, alguma coisa que de repente você fala, mas isso não tem importância. Tem importância às vezes, vai ser fundamental até, como você falou, às vezes tem algum trauma, alguma batida, alguma coisa que a pessoa nem se recorda. Exatamente. Né? Mas nessa conversa aberta, franca, não vai ser julgado, você não vai ser julgado. Com certeza não. Você está lá para você ser cuidado. Então, o profissional que está à tua frente, você tem que ser claro e sincero, né? Com certeza. Até porque muitas coisas que o paciente às vezes esconde podem ser preponderantes para um resultado fora daquilo que está sendo imaginado. Então, por exemplo, enquanto um paciente poderia ficar 100% sem dor, às vezes algum fato que ele escondeu poderia nós direcionarmos a um outro profissional que ajudaria nesse ponto e tudo mais. Por isso que eu costumo dizer que, na verdade, tudo quanto é problema que a gente tem no corpo, doenças e tudo mais, é preciso ter uma visão e um trabalho multiprofissional. Exato. Não dá pra gente segmentar o corpo. Não dá pra gente segmentar um problema. Todo problema que a gente tem, ele gera diversos pontos. Então, uma lombalgia, a dor na coluna, às vezes gera o problema da dor em si, só que a pessoa ela tem limitações sociais, porque ela não consegue sair, ela não consegue se divertir, ela não consegue ter relacionamento com a família, porque ela sente muita dor. Então aí a gente já precisa buscar um outro profissional, um psicólogo, alguma coisa do tipo, para a gente tirar essa carga que a pessoa tem. Então realmente os problemas que a gente tem hoje na saúde precisam ser tratados de uma maneira multiprofissional. Sem sombra de dúvidas. E quais seriam esses outros profissionais também que contribuem, né, no tratamento da dor? Na verdade, no caso, na lombalgia e a dor em si, pensando em qualquer tipo de patologia, por eu ter até falado aí que é um trabalho multiprofissional, todas as profissões ela tem a sua carga de responsabilidade e de ajuda perante a isso daí. No caso da lombalgia, é importantíssimo e crucial que a pessoa procure um ortopedista ou neurocirurgião, às vezes para se for algum caso mais grave em termos de hérnias de disco e tudo mais. Só que não necessariamente a via de entrada precisa ser o médico, tá? Muitas vezes outros profissionais também o podem fazer, um educador físico, um profissional de educação física, um fisioterapeuta, às vezes um enfermeiro, às vezes tem essa capacitação de também fazer isso. Na verdade, a maneira como você entra no sistema da saúde em si não tem uma porta principal de entrada, em termos profissional. Mas você precisa procurar um profissional qualificado. E vendo você falar do profissional de educação física, me remeteu à questão das pessoas que fazem atividades físicas, né? Às vezes vai a uma academia e infelizmente tem aquela concepção de que enquanto não doer não tá bom. E não é bem assim, né? É importantíssimo, né? Esse acompanhamento é fundamental. Sim. Às vezes chega naquelas praças e não tem um acompanhamento, né? Não vai no horário correto, né? De que tem um profissional lá que possa fazer esse acompanhamento e fica fazendo exercício, às vezes faz em casa, inclusive, né? Até sentir dor, né? Achando que este que é o momento, né? De que está fazendo efeito no meu corpo. E não é assim, né, Matheus? O famoso no pain, no gain, né? Não é? Mas isso daí já tem caído por terra, porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa pode realmente fazer o exercício físico com uma carga extrema e tudo mais, até sentir dor, porque aí ele acha que está dando resultado. Só que qual que é a origem dessa dor? Por que começou a doer? Será que é realmente o músculo que está sendo fadigado? Será que já não é um problema articular, alguma coisa do tipo? Então, sem dúvida nenhuma, você precisa buscar um profissional qualificado que vai orientar o exercício correto para você, com a carga correta. E às vezes tem algumas pessoas que não vão poder fazer um tipo de exercício. Isso é fato, como a gente até já comentou aqui, a gestante. A gente não pode colocar a gestante para fazer exercícios com muito salto, uma carga absurda. Então a gente precisa ter, através dos profissionais, esse direcionamento de qual a maneira correta de fazer exercício e qual exercício correto fazer. Exato. E aqueles exercícios que as donas de casa necessitam fazer em casa e que geram as dor nas costas, né? O que fazer? Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa, né, de uma casa limpa, uma casa bem arrumada e tudo mais. E esse é um trabalho que todos nós precisamos fazer, não só a mulher, com certeza.
mas existem várias posturas, existem várias coisas que a gente pode fazer para evitar as dores que a gente tem no final daquele dia de faxina geral na casa. Então, por exemplo, vai abaixar para pegar alguma coisa, evitar de fazer com, por exemplo, os joelhos estendidos, pega um peso lá e forçando a coluna, agacha, traz o material, às vezes o balde, a caixa, alguma coisa para próximo do corpo, para próximo do peito e levanta, forçando as pernas. Não tem a necessidade da gente forçar a coluna para isso. Então são diversas posturas, diversas maneiras de fazer essas atividades, esses exercícios que vão diminuir a probabilidade de ter uma dor nas costas. E ter noção também do peso que você tem condições de levantar ou não, Com certeza. Né? Eu costumo falar que a dona de casa é uma grande heroína, né? Porque cuida de tudo, absolutamente. Só que a gente não precisa ser super-herói. A gente pode pedir ajuda. A gente não precisa sofrer, por exemplo, pegando um sofá sozinho. Não tem necessidade disso. A gente pode fazer um trabalho conjunto, colocar os filhos para ajudar ali nas coisas mais simples, guardar uma louça, secar uma louça, pedir para o marido, para o filho mais velho um pouco, ajudar a arrastar os móveis e tudo mais. Então, procurar não fazer as coisas sozinho, tá? Sempre com ajuda, sempre da maneira correta. Começou a sentir alguma dor? Vai procurar um profissional, vai procurar alguma coisa para melhorar isso, porque se começou a doer, aí entra naquilo que a gente falou, já deve ter alguma coisa que está acontecendo de maneira errada. Você dizendo aí, eu estou pensando aqui, uma lombalgia não tratada. Então, a lombalgia não tratada, ela pode gerar diversos problemas. Por quê? Às vezes a lombalgia, ela começa apenas com um desconforto muscular, alguma coisa do tipo. Mas a pessoa continua fazendo tudo aquilo que ela sempre faz todos os dias de maneira errada. Então, essa dor na musculatura, alguma coisa do tipo, vai persistir. Às vezes dura pouco tempo, às vezes pode durar muito tempo. Normalmente, quando a gente sente dor, a gente procura uma postura que vai fazer com que não doa. Só que quando a gente adota uma postura equivocada, a gente já começa aí a trabalhar com articulação, com diversas coisas que vão se manter em má postura. E isso pode gerar outros problemas, escoliose, hérnia de disco, entre outras coisas. Porque aquela acomodação que a pessoa faz e tem um conforto da dor, pode ser uma postura incorreta. Exatamente isso. Então, começou a ter algum problema, persistiu um pouquinho mais, procura um profissional. Não fique pensando, é simples, vai passar daqui a pouco. Pode ser que não passe, e se não passar, o problema pode aumentar muito. Sem sombra de dúvidas. Eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo em relação a essa conscientização da qualidade de vida de fato. Não tem por que você ficar curtindo o que eu digo é no sentido de ficar tomando uma medicação aqui e acolá, sem a automedicação, né? Sim. Sem a orientação do profissional adequado e ficar sentindo aquela dor, achando que é normal, achando que é comum, que já vai passar. Com certeza. Deixa uma mensagem final para gente. Todo problema que você tiver, nós, profissionais da saúde, estamos aqui para te ajudar. Estudamos, nos qualificamos para isso. Você não precisa sentir dor, você não precisa viver com dor. Qualquer tipo de problema que você tiver, nós estamos capacitados para isso. Tá? É importantíssimo que você tenha a noção de que a sua vida vai estar baseada na sua saúde. Quanto mais saúde você tiver, melhor vai ser a sua qualidade de vida. Procure um profissional, não tente fazer coisas das quais você não tem conhecimento, principalmente relacionado a isso que a gente acabou de falar, medicações e tudo mais. Estamos aqui à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas. Nós depois podemos deixar aqui o contato para caso algum telespectador queira saber um pouco mais. Mas exatamente isso, procurem tomar esses cuidados, postura, faça atividades físicas, regulem a alimentação, tomem bastante água. Isso é uma coisa muito importante, super simples, mas extremamente importante no nosso dia a dia. Você que tem uma dúvida maior, que você gostaria de um esclarecimento maior, o Matheus, o fisioterapeuta Matheus Prado, ele faz parte, compõe a equipe de um local onde assim eles desenvolvem um trabalho maravilhoso lá.
tem vários profissionais qualificados, que é a doutora Hérnia. E aqui tem o telefone para contato e você quer um maior esclarecimento. Vale muito a pena, se você sente aquela dorzinha assim, você dá uma ligada lá, dá uma chegada lá na doutora Hérnia, você vai conhecer, né, o fisioterapeuta Matheus, assim como vários outros profissionais que estão lá. E o contato lá é o 3327-0056 e o 999640065, tá? E também tem o endereço onde fica... Nós ficamos na rua João Acamini, número 505, bairro Santa Fé. Legal, eu vou repetir o telefone aqui, 3327-0056, 999640065, ok? Matheus, muito obrigada pela tua presença aqui, Deus te abençoe cada vez mais, tá? E eu gostaria, claro, sem sombra de dúvidas, que vocês profissionais excelentes lá da doutora Hérnia possam estar aqui outras vezes também contribuindo com o nosso programa. Com certeza, o prazer foi todo nosso, poder esclarecer algumas dúvidas, poder estar aqui hoje, conhecer você foi fantástico. E assim que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem entrar em contato conosco, que nós viemos com muito prazer aqui. Coisa boa, Deus te abençoe. Mande um abraço lá para todos vocês. Obrigado, Tá, tchau, tchau. Vamos para o intervalo, voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde, mas antes, bem rapidinho, eu quero dizer assim, você ainda não é Milite? Liga pra gente no 3349-1015, a Rose sempre apostos ali em horário comercial para poder fazer o seu cadastro, para você vir ser Milite também, e tem o novo telefone, que é o 993470532. É isso aí, pessoal. Contamos com você, contamos com o seu sim. Vamos para o intervalo.